Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um conteúdo o qual eu acho muito importante para o nosso autocrescimento e desenvolvimento, que é sobre a autorresponsabilidade e a autocura. O que é autorresponsabilidade? É a consciência de que somos os principais agentes de transformação da nossa própria vida. Você ter consciência que você é a principal pessoa, né? A principal responsável, né, pela transformação na tua vida. Você ter a consciência que a tua transformação de vida não depende do outro, depende exclusivamente de você. No contexto de autocura, ela significa que, embora fatores externos possam nos influenciar como trauma, ambiente, relacionamento ou circunstância, a decisão de mudar de se tratar é de buscar novos caminhos, é sempre pessoal. Precisa compreender uma coisa, é que o que fizeram com você no passado e outra coisa é o que você vai fazer a partir de agora com o que fizeram com você no passado. Você não pode ficar com a tua mente focada no que te aconteceu no teu passado, mas o que você vai fazer a partir de agora para a tua autocura emocional. Quando nós assumimos a responsabilidade, deixamos de viver como vítimas das situações e passamos a enxergar como protagonista. Você precisa ser a protagonista da tua própria história. Você precisa ter a consciência que é você que precisa mudar a tua forma de agir com você mesma. Isso não significa você negar as dores ou minimizar os impactos do que aconteceu, mas sim escolher não permanecer presa no passado, o qual te causa dor, e olhar com acolhimento. Você tem que se acolher, você precisa se respeitar, identificar os recursos internos e se abrir para o processo de cura e renovação da sua mente. A autocura exige muito mais do que compreensão intelectual. Exige ação prática, você precisa praticar. Muitas pessoas acumulam conhecimento, não é verdade? Mas não aplicam no dia a dia, então de nada adianta eu ter todo esse conhecimento, eu passar para vocês todo esse conhecimento, como que funciona, como eu devo de fazer, como eu não devo responsabilizar terceiros pelo meu crescimento, pelo meu desenvolvimento. Eu não devo responsabilizar marido, filho, não, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e a partir dali ter consciência que eu preciso tomar uma atitude. Olha só, a verdadeira cura emocional, mental e até física acontece quando o conhecimento é colocado em prática. Quando a pessoa se exercita em novos hábitos e decide agir diferente. Então está nas tuas mãos o poder de reescrever e mudar a tua história. O que vai acontecer? Novas experiências, novos caminhos neurais, novos sentimentos, novas emoções e, consequentemente, novos comportamentos. A autocura, o que significa a palavra autocura? É a minha capacidade de restaurar a minha própria saúde. Então, as pessoas muitas vezes por falta de entendimento, de repente vão me dizer assim, então tu quer dizer
que não é Deus que cura nós, é nós que se autocuramos. Não. Deus, ele cura, mas é a partir da tua decisão de querer mudar, de decidir fazer diferente. Não é sobre eu me curar. Quem cura você é Deus, é Jesus que te cura das tuas enfermidades. Mas é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade de te proporcionar um ambiente para restauração da tua saúde, da minha saúde. Isso não é Deus que vai fazer, é você decidir. E a partir da tua decisão, então as coisas elas vão começar a se encaminhar, porque Deus vai te dar um direcionamento como você deve fazer, mas é a tua decisão. Também quero que você saiba que eu estou aqui para servir vocês, dando conhecimento, trazendo conhecimento e direcionando vocês para um caminho do autoconhecimento, transformação. Mas você que está me escutando, é a protagonista da tua própria autocura emocional. É importante você reconhecer que a mudança começa em si. Eu estou aqui como um instrumento, uma ferramenta te passando esses conhecimentos. Que eu acredito que como está fazendo muita diferença na minha vida, eu nunca vivi nada parecido desde que eu entrei nessa formação e desde que eu comecei a aplicar todos esses conhecimentos em minha vida. Eu acredito e creio que se você se der a chance, a oportunidade de reescrever uma nova história, então você vai ter a oportunidade de escutar e praticar tudo isso que eu estou falando para você. Também quero te dizer para ti que é muito importante você dar passos consistentes, mesmo que pequeno, em direção à grande mudança. E reconhecer as mudanças é muito importante. A autorresponsabilidade é o ponto de partida da verdadeira transformação. O que acontece? No momento que você decide mudar, no momento que você decide fazer diferente, as coisas elas vão acontecendo automaticamente, entende? Elas vão acontecendo. Olha só, em Marcos 5:34, diz assim, ó: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre deste sofrimento. O que aconteceu? Essa mulher, ela usou a fé dela. Foi a partir de uma decisão de tocar em Jesus, acreditando na mudança, acreditando que ali chegou a cura dela. Então ela recebeu a cura dela através da decisão dela de fazer diferente. Jesus ia passar por aquele lugar, mas foi necessário que ela tomasse uma decisão de ir até Jesus, foi necessário que ela tomasse uma decisão de tocar em Jesus. E o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fique livre desse sofrimento. Quer dizer, não vai mais sofrer, mas foi a partir de uma decisão tomada. Então quero dizer para ti assim, ó, te fazer uma pergunta. Como a nossa professora, essa frase é da nossa professora, né? Veja o que vai acontecer se você não desistir de você. Se você, a partir de agora, decidir que você quer mudar, sabe? O diagnóstico. Sabe quando você recebe um diagnóstico? Você tem um câncer, você é depressiva, você tem crise de ansiedade, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Mas você decide que você vai reescrever tua história? Você decide que você não quer ficar naquele estado, que você quer mudar? Que foi assim que aconteceu comigo, meninas. Quando eu estava já há muitos anos tomando remédio para depressão e era considerada uma depressiva, né? O meu diagnóstico é que eu tinha borderline. Era esse nome que eu fui diagnosticada. Eu tomava, além de ter depressão, ainda eu tinha borderline, né?
Eu fui diagnosticada e eu passei e eu aceitei aquela minha condição e por isso eu fui ficando anos daquele jeito. Eu era muito doente emocional, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Mas um dia, orando, falando com Deus, eu pedi para Deus que eu queria a mudança real na minha vida. Que eu não queria ficar sendo vista como uma coitadinha, como uma doente, como uma depressiva. Então foi aí que o Senhor primeiro foi fazer, a partir da minha decisão, o Senhor foi mudando o meu estágio. Meu estágio ele foi mudando, o meu processo ele foi longo, o meu processo está sendo longo. Então primeiro Jesus me libertou dos remédios, Jesus me deu uma nova família, né? Ele foi reescrevendo a minha história a partir da minha decisão de mudar, de ver que aquele caminho estava errado, que eu estava cada vez me afundando mais. Então foi ali, a partir dali que eu comecei a mudar, né? Eu comecei a decidir. Então você imagine agora, né? Que daí eu pedi para Deus que eu queria ter conhecimento sobre a questão emocional, né? Que eu me sentia muito perdida nas questões emocionais. Eu precisava me conhecer. E foi ali que Deus me apresentou, né? A nossa professora, né? A nossa mentora. E eu entrei na formação, então ali foi um virar de chave. Quantas vezes eu quero dizer para você que eu responsabilizei outras pessoas por aquilo que não me aconteceu, mas eu ficava esperando pela outra pessoa. Eu colocava a responsabilidade daquilo que eu acreditava que ia ser bom para mim naquela pessoa e achava que aquela pessoa ela tinha que fazer. E aquela pessoa, como não era o desejo dela, né, como não era a vontade dela, então ela não dava nem bola pro meu desejo, pro meus querer, por exemplo, querer conquistar tirar uma carteira de motorista, uma carteira de moto, fazer uma formação, estudar. Eu não decidia que eu tinha que tomar as rédeas da minha vida, que se eu não estava fazendo nada que prejudicasse a outra pessoa, então se a minha consciência não me acusasse de nada, eu poderia estar fazendo. Mas eu ficava presa naquele estado e responsabilizando o outro por aquilo que eu estava estacionada, eu não tomava decisão de nada, eu não agia, eu não fazia nada, né? Então eu fiquei por anos nesse estado, até que Deus começou eu comecei a entender através da palavra de Deus e de muito conhecimento que muitas vezes as pessoas não conseguem crescer em suas vidas porque o medo a paralisa. O medo coloca a pessoa num estado a qual ela pensa assim, não, eu não vou fazer porque se não der certo, pelo menos daí eu não tentei. Eu não tentei e se eu tentar e não dá certo. Então a pessoa ela fica num estado de medo qual ela não consegue ter uma decisão, uma atitude para que a vida dela venha a mudar. E isso é muito perigoso, porque os anos vão passando e um dia a gente vai começar a se cobrar daquilo que a gente não fez. E não adianta tu ficar se cobrando daquilo que tu não fez. Você tem que pensar assim, o que você vai fazer da agora em diante, né? O conhecimento que tu tem. Quais teus sonhos que tu vai realizar, né? O que você vai fazer a partir de agora? Não ficar se apegando no que você não fez. Não ficar se apegando no que o outro deixou de fazer por você. Você se autorresponsabilizar pela tua vida. O que eu vou fazer diferente a partir dessa decisão? O que eu vou melhorar se eu não desistir? O que transforma não é apenas ouvir ou aprender isso que vocês estão ouvindo e aprendendo comigo, mas sim você executar, fazer uma execução. Aí sim você vai ter uma virada de chave na tua vida. Você decidir fazer diferente. Porque o que acontece comigo? Quando eu estava ali, né, que Deus me apresentou a metodologia. Faço o curso ou não faço? Você acha que eu não senti medo de me arriscar, de investir um dinheiro naquilo ali? Você acha que eu não fiquei preocupada se eu fazia ou se eu não fazia? E essa palavra que a mentora falava quando a gente passou pela jornada primeiro, antes de entrar na formação, ela dizia assim, ó, o que vai ser, como vai ser, né? Veja o que acontece se você não desistir. E eu te pergunto hoje para ti, veja o que acontece se você não desistir. Se você investir em você. Então foi ali que eu, sem saber comprar curso, sem
pela internet, me inscrever. Eu não sabia nada, mas Deus ele foi me instruindo e eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. A única pessoa que me ajudou, o único que me ajudou nesse processo foi o próprio Deus, que foi me dando sabedoria para mim fazer algo que eu nunca tinha feito. Assim como está aqui na presença de vocês, me expressando, falando sobre esses assuntos, quem está me dando capacidade e eu estou indo com medo mesmo, enfrentando meus medos, porque o que vai acontecer se eu não desistir? O que vai acontecer? Quantas mulheres eu posso alcançar com sobre esta mensagem? Quantas mulheres eu posso tirar de quantos lugares se eu não ter medo de me expor, se eu não tiver medo de chegar e falar para você e passar para você todo o conhecimento que eu estou adquirindo, né? Eu não tenho que perder, porque eu posso ter medo, mas é um medo que não me coloca em risco real, né? A emoção do medo, ela foi deixada por Deus muitas vezes para nos ajudar, mas não para nos paralisar. Mas muitas vezes nós não sabemos que nós não temos consciência que muitas vezes o medo acaba nos sabotando. O medo faz nós procrastinar, nós desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então é sobre isso, a autorresponsabilidade. Você chamar para você dizer assim, o que eu posso fazer para mudar a minha história? E com isso, eu tenho um exercício prático de autorresponsabilidade na autocura para você, né? Todos os dias, escolha conscientemente responder a 3 perguntas e agir a partir delas. Eu quero que você todos os dias escolha consciente, tá? Responder a 3 perguntas e agir a partir delas. A primeira pergunta é a seguinte: o que eu decido não aceitar mais na minha vida? O que você vai decidir não aceitar mais na tua vida a partir de hoje? Um exemplo, né? Não aceito viver presa em pensamentos de incapacidade, né? Ruminando coisas do passado. Então você vai decidir que você não aceita mais ficar presa no passado, nem ficar ruminando o que não aconteceu, né? É um exemplo. Então, o que eu decido não aceitar mais a partir de hoje em minha vida? Primeira pergunta. A segunda pergunta: qual é a minha ação? Qual que é a tua ação? O que você vai fazer hoje para me aproximar do meu propósito maior? O que você vai fazer? É tua responsabilidade. O que você vai fazer a partir de hoje para te aproximar do teu propósito maior, do que você quer realizar, do teu sonho, aquilo que você fica sonhando em fazer, mas você não tira do papel, né? Você não vai lá e não pratica, não toma ação para que aquilo aconteça. Ou você fica procrastinando, ou você fica orando, achando que Deus vai descer do céu, vai te alcançar, e você não toma uma decisão e uma atitude. É com você. Você já sabe o que você deve fazer. Você já sentiu o que você deve fazer. Não é nada que venha prejudicar outras pessoas. É sobre você. Então a decisão é só tua. Então, qual é a ação de hoje para me aproximar do meu propósito maior? Agora a terceira. O que vou fazer de forma prática, né? Vou praticar para acelerar o meu processo de transformação. O que você vai fazer? O que você decide fazer? Que você sabe que se você praticar, você tomar uma atitude, uma decisão e ir lá e praticar, aquilo vai começar a dar forma para aquilo que você sempre sonhou, mas nunca saiu da tua mente. Mas a partir de agora você vai lá e vai fazer uma prática para que comece a semente a brotar.
você comece a ver a semente a brotar. O que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude? Então hoje, meninas, é sobre isso que eu queria passar este conhecimento para você, né? Que é de extrema importância. Eu quando aprendi esse conteúdo aqui, eu disse, nossa, quantas vezes eu pratiquei isso, né? Quantas vezes eu responsabilizei o outro por aquilo que era para mim ter feito, né? Mas eu não sabia desse conhecimento, né? Que para que as coisas acontecessem, a autorresponsabilidade era minha, né? A autorresponsabilidade é a consciência de que somos os principais agentes de transformação de nossa própria vida. Você pode reescrever a tua história, independente do que os outros pensam, do que os outros acham. É você que vai fazer a diferença. Então, eu espero que você tenha um bom dia e que você seja abençoado por Deus nesse dia. Fique com Deus e que Deus a abençoe. Assista o vídeo, curta ele, compartilhe ele, né, com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, para que assim como está chegando até você, e você está escutando e está conseguindo mudar a tua forma de pensar e agir, possa chegar na vida de outras pessoas que também precisam ser ajudadas e alcançadas. Que é como a nossa professora falou, não é mais sobre, né, nunca foi sobre o mensageiro. É sobre a mensagem. Eu não posso me calar, eu não posso ficar quieta, né? Sem tentar ajudar outras pessoas com o meu conhecimento, porque não é sobre a Elisângela. É sobre a mensagem que a Elisângela vai transmitir, a qual vai mudar a maneira de outras mulheres, outras pessoas pensar. Porque assim como o TPM, ele é exclusivo, né, para mulheres, mas pode ter muitos esposos, esposa, né? Pode ter muitos filhos que no escutar essa mensagem vai ser uma virada de chave. A pessoa vai entender que ela é, né, a responsável pela sua transformação. Ela pode acontecer algo na vida dela, ela pode ter uma mudança de vida, de percepção, como ela percebia o mundo, né? Como de fato ela jogava a responsabilidade nos outros sobre uma decisão que seria dela. Ela vai mudar a forma dela pensar, ela escutando essa mensagem. Por isso que eu digo, não é sobre mim, não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem, é minha responsabilidade, né? Trazer conhecimento porque eu recebi o conhecimento e eu preciso transmitir esse conhecimento para você. Então que tu tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.